Olá! Hoje no nosso trabalho vamos tratar sobre o sistema elétrico brasileiro. Somos os alunos Bárbara Silva, Guilherme Tonon e João Victor Gelain. Como funciona o sistema elétrico brasileiro? O setor elétrico brasileiro atual é dividido em 3 grandes grupos: geração, transmissão e distribuição. Os 2 primeiros grupos são transmissão e distribuição, que é regulado pela ANEEL e são considerados monopólios naturais, visto que uma competição entre empresas do setor não traria quaisquer benefícios para a sociedade. O terceiro grupo é composto pela geração. Nele estão contidas diversas empresas de portes e tecnologias diferentes que coexistem em um ambiente competitivo para atender consumidores livres e ativos. Geração. A geração é responsável pela transformação da energia primária em energia elétrica. No Brasil, há uma predominância de geração hidráulica devido ao grande potencial hidroenergético de nossos rios. Usinas hidroelétricas. No Brasil, 67% da energia gerada no país em 2021 vem de usinas movidas pela força dos rios. Temos em operação no país 739 centrais geradoras hidrelétricas, 425 pequenas centrais hidrelétricas e 219 usinas hidrelétricas. Apesar das hidrelétricas serem consideradas fonte de energia limpa, elas causam impactos socioambientais. Por isso, suas construções geram tantos protestos contrários. Um caso no Brasil foi o da construção da usina de Belo Monte, no Pará, que sofreu várias manifestações contrárias de ativistas, povos indígenas, artistas e cidadãos comuns. A principal vantagem, sem dúvida, é ser uma fonte de energia renovável e a mais barata do que as demais energias limpas. Seja por estar produzindo uma energia limpa e renovável, uma energia barata, que a hidrelétrica é energia barata, né, comparada com energia térmica ou outras fontes de geração. O hidrogerador é uma fonte de energia que nós chamamos de flexível. Então eu consigo partir e parar uma máquina como a de Itaipu em 15 minutos, esse processo dura. Se você for pegar algumas usinas termoelétricas, chega a demorar 48 horas, 24 horas, todo o processo de partida e parada. Impactos sociais envolvem tanto as populações ribeirinhas que precisam ser deslocadas, quanto as que ficam nas regiões próximas não inundadas. Notamos os principais problemas gerados para a flora e a fauna, sendo eles a destruição de vegetação natural, assoreamento dos leitos dos rios, extinção de espécies de peixes, acidificação da água, perdas de flora e fauna aquática e terrestres nativas. Listamos também os principais problemas sociais gerados pela construção das hidrelétricas, que são deslocamento de populações, inundação das áreas agricultáveis ou utilizáveis para pecuária ou reflorestamento, aumento da distribuição geográfica de doenças de veiculação hídrica, como por exemplo a malária, danos ao patrimônio histórico e cultural, efeitos sociais intangíveis de relocação indiscriminada de grandes populações, especialmente agrupamentos indígenas, quimbolas ou comunidades tradicionais. Temos também os problemas socioambientais causados durante a construção da barragem hidroelétrica, que são eles: aumento da demanda de mão de obra, o que provocou o surgimento de vários vilarejos sem estrutura adequada, como saneamento básico e vias de circulação para a recepção de novas famílias, extinção de inúmeras propriedades rurais e a devastação da mata nativa. Tendo em vista esses problemas, como fazer para diminuir esse impacto? Uma das possibilidades é a construção de usinas hidroelétricas a fio d'água, que são aquelas que não precisam de reservatório de água ou têm em dimensões menores do que poderiam ter. Essa foi uma opção adotada para a construção da usina de Belo Monte e parece ser uma tendência a ser adotada em projetos futuros. A desvantagem desse tipo de usina é que ela usa o fluxo de água do próprio rio para movimentar suas turbinas, ficando à mercê do volume de chuvas para a geração de energia. Em época de cheia, a geração de energia aumenta, mas em época de seca, diminui.
Apesar de ser um modelo sustentável, com vantagens ambientais e sociais, a usina a fio d'água diminui a segurança energética do país, devido exatamente à sua dependência dos ciclos pluviais. Usina nuclear é uma unidade industrial construída para produzir energia elétrica a partir de materiais radioativos e uma alternativa às limitações de fontes naturais, como rios, carvão, gás e petróleo. Apesar dos custos de produção de energia nuclear ainda serem elevados, sua produtividade é muito maior se comparado com outras formas de geração de energia. O benefício da energia nuclear refere-se ao menor impacto de sua forma de produção de energia. O seu processo de produção não gera gases poluidores e não compromete a disponibilidade e a qualidade da água doce potável no país, uma vez que ela utiliza água do mar em seu processo produtivo. Impactos ambientais da energia nuclear. Durante o processo produtivo da energia nuclear, utiliza-se água do mar para resfriar o reator e movimentar as turbinas. Essa água é devolvida para um ambiente mais quente do que quando foi encontrada, podendo ocasionar danos para a fauna e flora marinha. Um dos principais impactos causados por esse tipo de produção é a contaminação pelos rejeitos radioativos, que permanecem nocivos ao meio ambiente por milhares de anos. No passado recente, por não saberem como lidar com o descarte desse material, alguns países chegaram a jogar esse material no mar ou em minas e cavernas, causando grande desequilíbrio no ecossistema afetado. Embora possua monitoramento constante, o processo de geração de energia nuclear possui riscos de vazamentos e acidentes, como os que aconteceram em Chernobyl e em Fukushima, que colocam em risco o meio ambiente e a vida de trabalhadores das usinas e dos demais seres vivos da região. A produção de energia nuclear exige um grande controle para evitar qualquer tipo de vazamento ou acidente envolvendo produtos radioativos, já que a contaminação radioativa pode ocasionar escassez de solo, ar e água adequados para a agricultura para a manutenção da vida na área afetada, mutação genética de espécies de plantas, insetos e animais, queimaduras, alteração na produção do sangue, diminuição da resistência imunológica, surgimento de várias doenças como câncer, infertilidade e má formação dos órgãos reprodutores e de fetos submetidos a alta radiação. Transmissão e distribuição. A transmissão é o transporte de energia gerada até os centros consumidores de carga. Uma particularidade do sistema brasileiro é que os grandes centros consumidores estão localizados longe dos grandes potenciais energéticos. Isso acarreta que o Brasil possui uma grande quantidade de linhas de transmissão, com algumas centenas de quilômetros. É um setor onde ainda há uma grande predominância de empresas estatais, capital misto como Eletrobras, CEMIG e Copel. Já a distribuição é o setor responsável por receber a energia das empresas de transmissão e distribuí-las para os centros consumidores residenciais e industriais. Impactos da transmissão e distribuição de energia elétrica. Alteração do uso do solo, fragmentação de áreas com vegetação nativa, impactos à ave e fauna e contaminação do solo. Árvores centenárias do Brasil estão sob ameaça. A construção de 1.000 quilômetros de linhas de transmissão pode derrubar 4.000 araucárias no Paraná. Um estudo feito por professores e alunos de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná aponta uma série de irregularidades no licenciamento. As linhas vão cruzar assentamentos, quilombos e áreas de preservação ambiental. Já na parte de distribuição, a ausência de um planejamento adequado do processo de crescimento urbano nas grandes cidades provoca problemas de interferência da arborização com a infraestrutura urbana e redes de serviços localizadas nas vias públicas. A cada ano, a demanda por eletricidade aumenta em todo o mundo, impulsionada tanto pelo crescimento populacional como por nossa crescente dependência desse recurso. De acordo com os dados do Ministério de Minas e Energia, MME, somente no Brasil esse crescimento será de mais de 27% entre 2019 e 2029, ou seja, é preciso aumentar os investimentos em energia sustentável, pois somente assim conseguiremos atender essa demanda sem agredir mais ao nosso meio ambiente. Energia sustentável é toda a energia elétrica obtida através de fontes renováveis e gerada sem grandes impactos ao meio ambiente, como a energia solar fotovoltaica, que é capaz de gerar energia sem emissão de gases ou agravamento dos impactos ambientais.
Através de algumas tecnologias, como sistemas fotovoltaicos, hoje é possível aos próprios consumidores gerar a sua energia. Com isso, é possível obter diversas vantagens, sendo a principal delas a economia de até 95% na conta de luz.